Vamos começar com uma oração? Deus querido, Pai amado, nós nos apresentamos na Tua presença para rogar ao Senhor que faça desse tempo que separamos para estar aqui nessa casa um tempo proveitoso para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual como servos e servas do Senhor. Queremos pedir que aquilo que foi preparado para essa tarde seja abençoado por Ti e seja usado para cumprir o Teu propósito nas nossas vidas. Abençoe todo este evento, o seu propósito, as suas intenções, o que o Senhor mesmo tem preparado para cada um. Te agradecemos o grande número de inscritos e somos plenamente gratos ao Senhor porque esse evento vem crescendo a cada ano. Pedimos que isso seja prova da Tua parte de que tem sido bênção. E permita, Senhor Deus, que a fé reformada encontre raiz no nosso país para que pessoas que estão cansadas de práticas espirituais que não abençoam, que não são realistas e nem verdadeiras, possam encontrar na Tua palavra, em primeiro lugar, aquele consolo que o Senhor prometeu àquele que te segue e àquela que te segue. Rogamos que o Senhor nos abençoe com a luz do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O nosso tema para essa oficina é a piedade segundo João Calvino, e esse tema ele está intimamente ligado a um livreto de Calvino que foi publicado em 1539, chamado A Vida do Homem Cristão, que em português está publicado com o nome de A Verdadeira Vida Cristã, pela editora Novo Século. Algo que a gente precisa saber sobre João Calvino é que no Brasil, João Calvino ele é alvo de muitas contradições, além de ser muito pouco conhecido por nós. Muito do que a gente ouve a respeito de João Calvino é quase que de segunda mão e colocado de uma forma negativa. Tirando isso que vem de fora, do meio daqueles também que se dizem calvinistas, nós temos algumas dificuldades. A primeira grande dificuldade que nós temos com João Calvino é que ele só começou a falar português de 15 anos para cá. Calvino não falava português, falava inglês, falava francês, falava latim, mas português ele não falava. Então, a primeira obra de Calvino traduzida para o português foram as suas Institutas em 1983, com mais de 100 anos de atraso. E o que foi ruim foi que, embora houvesse essa primeira tradução das Institutas em 1983, ela veio com um português elevadíssimo que ninguém entendia. Eu me lembro que foi bem no início da minha conversão. Eu fiz a minha pública profissão de fé em 1983, em agosto de 83. Então o nome Calvino começou a aparecer de vez em quando no sermão do pastor da nossa igreja, ali na cidade de Anápolis. Então eu pedi para ele, eu queria ler sobre esse camarada aí. E ele me emprestou as suas Institutas, novinha, acabada de ser publicada. E eu não entendi quase nada daquilo lá. Aí eu disse para ele, pastor, mas Calvino é muito difícil, né? E ele, assim, sem ter muito o que dizer, ele disse, é mesmo, Calvino é muito difícil, Calvino é muito difícil. Mas depois de formado, já ali por volta de 1992, começaram a surgir os primeiros comentários de João Calvino em português, traduzidos pelo reverendo Walter Graciano Martins, que inclusive mora aqui na nossa cidade. Um dos seus filhos é membro dessa igreja aqui. E comparando aquela primeira tradução com essas novas traduções dos comentários, a gente entra em choque. Como que um Calvino das Institutas é tão difícil e o Calvino dos comentários é tão simples, tão fácil? O mesmo pastor que havia me emprestado as Institutas em português, ele tinha em espanhol e ele disse, olha, lê em espanhol para ver o que você acha. E eu que não sabia nada de espanhol, entendia Calvino melhor em espanhol do que em português. Então, aquela primeira tradução, ela, com todos os méritos que ela tem, ela prestou um desserviço ao calvinismo brasileiro.
porque ela esparramou pelo país a ideia de que Calvino era difícil de entender, uma vez que ele falava um português elevadíssimo. E isso atrapalhou nós nos aproximarmos de Calvino melhor. Então, Calvino começou a falar o português que nós entendemos somente de 15 anos para cá. Hoje nós já temos 3 edições das Institutas traduzidas, 4 se levarmos em conta aquela vermelhinha com as notas do reverendo Hermes Maia. E cada ano que passa, graças a Deus, as pessoas vêm conhecendo mais. Então a pergunta que vem a seguir: como que era esse Calvino como cristão? Nós já temos conhecido um pouco a respeito da sua biografia, não vou repeti-la aqui hoje, nessa tarde. Mas eu gostaria de começar então falando que falar sobre a piedade de João Calvino é um tema desafiante e empolgante, pois nos surpreende o quanto conhecemos pouco esse reformador que é tão importante em todo o seu labor teológico. A piedade de João Calvino, ela deve ser vista não apenas no modo como ele viveu, e isso nós temos visto proliferar na internet vários artigos e textos falando sobre como Calvino era como pastor, como era a sua piedade pessoal, sua vida de oração, o seu trato com a igreja, como que ele lidava com a música e essas coisas todas. Mas ao falarmos da piedade de João Calvino, nós precisamos também levar em conta o modo como ele fazia teologia. Porque o modo como ele vivia o seu cristianismo trazia, sim, muita importância, influência e consequência para o modo como ele entendia que ele deveria falar sobre Deus. Aquilo que nós cremos motiva e povoa aquilo que nós escrevemos. Assim, 2 observações iniciais que nós precisamos prestar atenção quando falamos de Calvino. O primeiro deles é o título das Institutas. Essa é a capa da primeira edição das Institutas de 1536, quando ela tinha pouco mais de 20 capítulos. Em 1559, na sua última edição, ela já tinha mais de 80 capítulos. Então, quando nós falamos assim, Institutas de João Calvino, é só o que a gente sabe, mas naquela época o título de uma obra não era tão resumidinho assim. O título das Institutas é este aqui, Institutas da Religião Cristã, contendo virtualmente toda a soma da piedade e tudo o que necessita ser conhecido sobre a doutrina da salvação, uma obra que vale a pena ser lida por todos os cristãos que têm zelo pela piedade. Ufa! Isso tudo é o título das Institutas. Observa que a palavra piedade aparece 2 vezes no título. E que a palavra instituta, ela quer dizer nada mais, nada menos do que uma instrução, um manual básico. Então o objetivo de Calvino ao escrever as Institutas era escrever um manual básico de como o cristão deveria se comportar piedosamente. E ele fazia então uma ligação direta entre teologia e a fé prática vivida cotidianamente por cada cristão. Como eu disse, a palavra instituta significa instrução básica. Para Calvino, a reflexão teológica nunca é um fim em si mesma. A teologia é sempre utilizada a serviço da vida piedosa. Piedade aqui deve ser interpretada por nós hoje como aquilo que geralmente na igreja nós chamamos de consagração. Na época de Calvino se dizia piedade. Como deve ser o viver cristão, como deve ser a nossa consagração a Deus. Então, como que Calvino define piedade? É a segunda observação. Ele diz nas Institutas, logo no primeiro capítulo: eu denomino piedade aquela reverência unida ao amor a Deus, que o conhecimento dos seus benefícios induz. Instituta, livro 1, capítulo 2, versículo 1. Ou então, um pouquinho mais adiante, ele diz: aqui certamente está a religião para a verdadeira,
Aqui certamente está a religião pura e verdadeira, a fé é tão unida a um sincero temor a Deus, que esse amor também inclui uma reverência voluntária e leva consigo o culto legítimo que está prescrito na lei, Instituta, livro 1, capítulo 2, versículo 2. Então Calvino liga piedade e teologia, e ele liga teologia com vida prática, com culto a Deus. Tudo que nós aprendemos nas nossas classes de escola dominical, tudo que nós aprendemos nos livros que nós lemos a respeito da teologia, tem a ver com como vamos viver esta fé diante de Deus e diante das pessoas. Então, para Calvino, pensar, meditar, escrever teologia não era nada mais, nada menos do que pensar e meditar a respeito de como viver a fé no culto a Deus e no serviço ao próximo. Nada separado disso. Quando nós pensamos nas institutas, essa é uma fotografia das institutas de 1554. Eu tirei essa foto de um exemplar que estava em exposição em Brasília há 2 meses atrás. Nas comemorações dos 500 anos, a IPB está fazendo uma mostra histórica e separou vários livros que foram publicados na época da reforma, de reformadores, e deixou aqui em Brasília, agora está lá no Mackenzie, em São Paulo, e é uma experiência única você poder ver os livros da época. Nesse dia lá, junto com essa instituta, tinha uma indulgência, um diploma mais ou menos desse tamanho, assinado pelo próprio Leão X, de 1519, a uma família italiana, perdoando todos os seus pecados mediante o pagamento que aquele papel custou. E essa aqui é uma primeira edição de 1554, quando ela foi publicada mais ou menos no formato desse livro aqui, desse tamanho. É claro que dava 4 dedos de grossura, né? Não esse tantinho de página como aquele ali. Mas quando estudamos sobre as institutas, nós tomamos conhecimento de 4 edições principais. A primeira é de 1536, que Calvino publicou na Basileia, na Suíça, publicou em latim. A segunda, que daqui a pouco eu vou mencioná-la novamente, de 1539, no período dos 3 anos que ele esteve em Estrasburgo, como exilado de Genebra, na Alemanha. Hoje Estrasburgo é França, também em latim. A terceira, de 1542, que ele publicou em Genebra em francês, o francês comum do povo, que também o latim que ele utilizava não era o latim mais alto, mas o mais comum, para as pessoas entenderem. E a quarta edição, que é a chamada edição clássica, de 1559, foi publicada em Genebra também em latim. A de 1542 e a de 1559 nós já temos em português. A de 1542 é aquela edição vermelhinha, com os comentários do reverendo Emerson Maia. E a de 1559 é aquela verdinha, que é chamada de edição clássica. E eu soube há poucos dias atrás que tem uma editora evangélica preparando a publicação da edição de 1536, que é bem menor, e a primeira que ele publicou. Quando você estuda as institutas, você percebe que a maioria das mudanças nas institutas de uma edição para outra acontecem principalmente no livro 4, que é o mais grosso dos 4 livros da instituta, e que trata principalmente da eclesiologia da vida da igreja e de como que Calvino entende as duas. Eu estou mencionando isso aqui porque esse livro que eu mencionei, a vida do homem cristão, ele fazia parte da publicação das institutas de 1539 em Estrasburgo. Ele publicou a sua segunda edição ali e acrescentou então uma seção que ele colocou em latim, Vita Hominis Christianiti, em latim, e depois também ele publicou um livro separado em francês. E ele gostou tanto desses 5 capítulos das institutas, capítulos novos que ele havia acrescentado, que ele achou melhor fazer uma publicação à parte desse livreto, que ele deu o nome de A Vida do Homem Cristão, e foi publicado agora em português como A Verdadeira Vida Cristã. Neste livro,
nesse pequeno livro, nesse livreto, Calvino, ele trata a respeito de como ele entende que deve ser a vida cristã vivida cotidianamente. E o que é interessante é que ele publica esse livreto dentro das Institutas, bem na seção em que ele está tratando sobre o arrependimento. Quem estuda teologia sistemática, o arrependimento faz parte daquilo que nós chamamos de Ordo Salutis, a ordem da salvação. Então, quando o Calvino trata do arrependimento, ele acrescenta 5 capítulos a respeito de como deve ser a vida do discípulo de Cristo, do servo de Cristo. O que Calvino está fazendo não é nenhuma novidade, pois na sua época era comum pessoas escreverem livros a respeito de como deveria ser a vida cristã diária. Thomas à Kempis havia publicado, antes de Calvino, a Imitação de Cristo, que nós já temos em português, uma visão católica contemplativa a respeito da vida cristã. Na mesma época de Calvino, um pouco antes, Erasmo de Roterdã havia escrito A Vida do Soldado Cristão, que é um método de como o cristão deve se comportar diariamente. Outros escritores haviam feito obras semelhantes, então Calvino achou que ele deveria também escrever um breve manual a respeito da vida cristã, e ao fazê-lo ele resume nesse livreto o que ele entende ser uma vida piedosa. O livro é dividido em 5 capítulos. Nas Institutas ele surgiu em 1539, em 1550 foi publicado à parte essa seção, depois foi traduzido para o inglês em 1594, para o alemão em 1857, para o holandês em 1858 e para o português brasileiro só em 2001. Então, na edição definitiva das Institutas de 1559, este livreto ocupa os capítulos 6 a 10 do livro 3 das Institutas. Quem tem as Institutas já tem esse livro lá dentro do seu exemplar maior. Posteriormente, quando ele foi publicado em inglês, ele ganhou um novo título, que é o nome de O Livro de Ouro da Vida Cristã, e no Brasil, A Verdadeira Vida Cristã. Do que trata esse livro que resume a visão da piedade de João Calvino? 5 capítulos, ele começa falando sobre a obediência humilde. Depois ele fala sobre autonegação. No capítulo 3 ele fala sobre levar a cruz com paciência. No capítulo 4 ele fala sobre a desesperança no mundo vindouro. E no capítulo 5, para poder justificar esse capítulo negativo e contrapor, ele então fala sobre o uso correto da vida presente. Do lado direito está o esboço, como ele aparece na obra em português. Você lê quase que numa sentada. É um livrinho muito agradável e muito prático a respeito da vida cristã. O que é que Calvino ensina nesse livro? Primeiro, ele define piedade como uma obediência humilde. Viver piedosamente é obedecer humildemente à palavra de Deus. Ele ensina que a obediência humilde é a verdadeira imitação de Cristo. Alguns até pensam que Calvino está contrapondo a Imitação de Cristo de Thomas à Kempis, porque Thomas à Kempis tem uma aproximação contemplativa da fé. Calvino vai dizer que a nossa aproximação não é apenas contemplativa, mas é uma obediência verdadeira, dia a dia, cotidiana da fé que nós vivemos. Essa obediência humilde, ela é conduzida passo a passo pelas Escrituras, tendo a santidade como seu princípio-chave. Calvino entendia que a Escritura é o nosso principal guia para a santificação. O próprio Senhor Jesus disse que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos santificaria. A verdade, segundo o apóstolo João, é conhecer Jesus e é conhecer as Escrituras. João diz na sua 3ª carta que não tem maior alegria de saber que os seus filhos andam na verdade.
Andar na verdade é andar com Jesus, pois ele diz em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, andar na verdade é andar com Jesus. E andar na verdade é andar segundo as Escrituras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32, versículo 36, se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. Mas o texto que eu queria lembrar é João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nós entendemos que a tua palavra na boca de Jesus passou a significar a Escritura toda como obra revelada de Deus pelo Espírito Santo. E a Escritura é instrumento de Deus, é meio de graça para a nossa santificação. Deus coloca nas nossas mãos um instrumento que, se apropriadamente utilizado, vai redundar em santificação e aproximação da nossa vida com o nosso Salvador. A santificação como processo significa uma vida de total obediência a Cristo, partindo de uma mudança interior que ultrapassa o cristianismo externo, que muitas vezes é apenas nominal, pois o progresso espiritual contínuo é necessário. Calvino vai dizer que a simples pública profissão de fé, como um ato externo, não é suficiente para quem quer de fato andar com Deus. Então, pessoas podem ser membros de uma igreja e não estar andando com Deus. Um exemplo bíblico contundente é Laodiceia. Laodiceia olhava para si mesma no espelho e dizia: estou bem, estou rica, não preciso de mais nada, eu sou uma igreja tranquila. E então o Senhor Jesus disse que conhece as suas obras, e ela era pobre, e ela era cega, e ela estava nua, e ainda precisava adquirir colírio para se enxergar direito. É possível pessoas que frequentam a igreja se auto-enganar de tal forma que elas não conseguem ver que estão longe de Deus. Paulo, ele passou por essa experiência quando ele narra o seu testemunho de conversão em 1 Timóteo capítulo 1, verso 12 a 17. Ele disse: olha, eu era insolente, eu era perseguidor, eu era blasfemo. Eu achava que estava servindo a Deus, mas na verdade eu estava perseguindo a Deus. E por 3 vezes no livro de Atos ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na 3ª vez, em Atos 26, ele acrescenta uma frase que nós nunca decoramos, que é: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O aguilhão é aquele instrumento que o boiadeiro usa para fazer o gado ir na frente. Deus vai nos conduzindo na história, usando muitas vezes aguilhões, porque nós não nos deixamos adestrar, usando a figura de Calvino. Então, simplesmente proclamar a fé publicamente de forma externa não é suficiente como prova de uma vida piedosa que agrada a Deus, porque o progresso espiritual precisa ser contínuo e ele precisa se manifestar. Neste ponto do seu livreto, Calvino usa uma ilustração muito interessante. Ele diz que a vida cristã é um caminho, na boa linguagem que os puritanos depois vão utilizar, da peregrinação. Todos somos peregrinos. Calvino diz que todos estamos no caminho e todos caminhamos na mesma direção. Agora, uns estão mais à frente, outros estão mais atrás. Calvino chama a atenção para o fato de que, embora alguns cresçam mais rápido e outros cresçam mais devagar, todos estão no mesmo caminho e todos estão na mesma direção. O que Calvino diz é que o nosso progresso espiritual deve ser contínuo e deve acontecer. Eu não posso ficar parado no meio do caminho. E ele diz mais, que aqueles que estão caminhando melhor devem com paciência ajudar aqueles que estão andando mais devagar. Algumas pessoas dizem que Calvino é muito intolerante, mas quando você vê Calvino argumentando dessa forma, você percebe que há muita tolerância e paciência de uns para com os outros na caminhada cristã. A obediência humilde
É o fato de que você se comporta sempre como um servo e não jamais como um senhor que está sempre exigindo e querendo receber direitos da parte de Deus. Então, se a piedade é uma obediência humilde, a forma de praticá-la é a autonegação. Lembre-se que esse livreto de João Calvino está dentro da seção sobre o arrependimento nas Institutas. Ser cristão não é pertencer a si mesmo, mas é pertencer ao Senhor. Calvino levava essa definição muito a sério. Ele diz nas suas cartas inúmeras vezes que ele não pertencia a si mesmo. E a forma de nós percebermos que Calvino levava isso a sério pode ser ilustrada em dois acontecimentos da sua vida particular. O primeiro deles, na sua volta para Genebra em 1541. Ele havia sido expulso em 1538, na ocasião da Páscoa de 1538, e voltou em setembro de 1541. Mas ele havia sido convidado pelo pequeno conselho de Genebra, a prefeitura de Genebra, a retornar já em 1539, logo depois do grande sucesso da sua resposta a Sadoleto. Sadoleto era um bispo que havia escrito, um cardeal que havia escrito uma carta à população de Genebra, aproveitando-se que os reformadores haviam sido expulsos da cidade, e dizendo para eles com lisonjas e bajulações que eles deveriam retornar para o catolicismo. Calvino, quando respondeu a Sadoleto, ele pegou os 4 principais argumentos de Sadoleto e os colocou contra o catolicismo de Sadoleto. E Calvino disse que Sadoleto, que escreveu uma carta muito bem escrita, só não obteve sucesso na cidade de Genebra porque ele resolveu xingar os reformadores, falar mal da sua conduta moral na cidade. Eles haviam sido expulsos não por causa de conduta imoral, mas por causa de não concordar com a prefeitura da cidade a respeito de algumas questões dentro do programa da reforma que estava sendo implementado naquela cidade. Então, Calvino diz que Sadoleto falhou ao tentar colocar o dedo na vida, na conduta moral dos pastores. Mas Calvino recusou o convite. E ele demorou 1 ano e meio para poder dizer sim ao pedido de Genebra para retornar àquela cidade. Ele dizia nas cartas que escrevia a Farel que caiam 10 mil raios na minha cabeça, mas eu não volto para aquela cidade. Aquela cidade é um lugar de suplício e de dificuldade para mim, por causa do maltratamento que ele recebeu por parte da liderança da cidade na ocasião em que ele foi expulso. E toda a pressão que cotidianamente os reformadores recebiam na indolência e na dificuldade de aplicar e implementar a reforma naquela cidade. Foi novamente Farel que levantou o dedo em riste e chamou a atenção para que Calvino revisse a sua posição e voltasse para Genebra. Quando ele voltou, então ele escreveu uma carta para Farel e disse: olha, eu resolvi voltar porque eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Deus. Então, o que ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Ele não gostou de morar em Genebra um único dia da sua vida, ele diz nas suas cartas. Então, por que ele voltou para Genebra? Algumas pessoas perguntariam. Ele respondeu. Ele disse: eu voltei para Genebra porque aquela cidade era estratégica para a reforma e porque eu amava a igreja. A igreja precisava de mim. Então, por que ele diz que ele não pertence a si mesmo? Porque mesmo que a gente tenha que enfrentar adversidades, dificuldades, obstáculos, se nós entendemos que é para fazer a vontade de Deus, nós o faremos porque não pertencemos a nós mesmos. Depois, quando ele estava perto da sua morte, ele pediu para que ninguém colocasse nada no seu sepulcro, indicando que ele estava sepultado ali. Porque ele disse: eu não quero que o meu sepulcro vire local de peregrinação para os protestantes da Europa. A glória não deve ser para mim, a glória deve ser para Deus. Então, buscar a glória de Deus implica na autonegação, que significa sobriedade, justiça, devoção a Deus e não a si mesmo. Calvino buscava sempre tirar a atenção de si.
Ele diz: olha, eu sempre busquei uma vida discreta, um comportamento discreto, por ter uma índole tímida. Mas constantemente Deus me colocou em evidência para que eu pudesse responder pela reforma e liderar o seu povo. Então ele dizia, não era porque eu queria aquilo. Deus é que sempre foi me empurrando, me colocando nessas situações. Para Calvino, não existe humildade real sem respeito pelos outros, para quem devemos buscar o bem, inclusive dos amigos e também dos inimigos. Para que isso aconteça, não basta ser bons cidadãos, pois o amor cristão deve ir além, como o amor de Deus vai. Nós temos o costume de sempre dizermos que procuramos ser bons cidadãos. Eu pago meus impostos, eu cumpro lá as leis, de vez em quando eu furo um sinal vermelho, né? Principalmente se não tiver aquele sensor. Mas a palavra de Deus diz que Deus não está criando um povo só para ser bom cidadão. A nossa justiça tem que exceder. É interessante quando nós estudamos a igreja antiga, nos primeiros séculos, quando ela estava ainda na ilegalidade, e mesmo na ilegalidade ela vinha crescendo rapidamente por todo o Império Romano. Tertuliano, por volta do 3º século, ele diz, olha, quanto mais sangue dos cristãos são derramados nas arenas, mais pessoas vão se converter nas arquibancadas, porque o sangue, o sofrimento, é a semente do cristianismo, é a semente do evangelho. E vocês percebem quanto que os cristãos se amam. As pessoas iam para as arenas ver o morticínio de cristãos, entregue às feras, como vítimas de gladiadores, como espetáculo para as nações, e as pessoas viam como que os cristãos ali procuravam proteger uns aos outros, se oferecer para morrer primeiro no lugar uns dos outros e coisas desse tipo. Então as pessoas ficavam balbuciando lá nas arquibancadas, vejam como eles se amam. Naquela época, quando tinha aquelas pestes, famílias deixavam seus parentes para morrer nas calçadas, nas esquinas das ruas, porque não tinham o que fazer. E cristãos vinham e buscavam aqueles doentes para o seu meio, cuidavam deles e os devolviam com a saúde restaurada para a sua família. E eles então diziam, vejam como eles se amam. O cristianismo de fato cuida, o cristianismo não abandona, o cristianismo se interessa. Para que haja piedade, nós precisamos aprender a nos interessar pelos outros. A nossa motivação em nos interessar pelos outros não é conseguir prêmios e méritos para a nossa própria salvação, mas é porque, sendo salvos e tendo sido alvos do perdão e da bondade de Deus, agora nós vamos praticar com os outros. Aquilo que o reverendo Heber Júnior disse ontem à noite, quando conhecemos a grande história, a nossa vida passa a ser modificada paulatinamente por saber o que Deus tem preparado para nós. E ele então diz, não há felicidade sem a bênção de Deus, assim como não há felicidade na obtenção de riquezas e de honras somente. Ao dizer isso, Calvino parte para o próximo capítulo, quando ele fala da paciência que carrega a cruz. Calvino tem em vista Lucas capítulo 9, Mateus capítulo 16. Para ele, o caminho da vida cristã é o da paciência que carrega a cruz, seguindo Jesus Cristo. Quando nós lemos Lucas, do capítulo 9 até o capítulo 19, nós vamos entrar em contato com aquilo que os estudiosos chamam de narrativa da viagem. Jesus, 9:51 de Lucas, ele manifesta no olhar a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Daí para frente, Lucas sempre inicia os parágrafos dizendo, indo para Jerusalém, subindo para Jerusalém, de caminho para Jerusalém, tudo o que acontece é Jesus indo em direção à cruz. E a narrativa da viagem termina com Jesus proclamando o lamento sobre a cidade, dizendo que ele veio para oferecer a salvação e ela não queria receber. A narrativa da viagem, ela começa exatamente com Lucas 9.
Lucas 9 é o capítulo em que os discípulos estão de boca aberta porque estão plenamente convencidos de que Jesus de fato é Deus. No capítulo 8 de Lucas, Jesus faz 4 milagres. Ele acalma a tempestade, ele cura uma mulher enferma, ele expulsa demônios e por fim ele ressuscita uma pessoa morta. E todo judeu que se preza, ele acreditava que só Deus poderia ressuscitar uma pessoa dos mortos. Quando Jesus ressuscita aquela menina no final de Lucas 8, os discípulos se veem convencidos de que eles estão diante não somente de um homem santo, mas de Deus entre nós. Então Jesus diz: olha, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E para onde que Jesus vai? Jesus vai para Jerusalém, Jesus vai para a cruz. Não há glória sem cruz, Calvino vai dizer um pouco mais adiante nesse mesmo livreto. Então o caminho da vida cristã, essa estrada na qual todos nós estamos na mesma direção e juntos, é o caminho daquele que carrega a cruz seguindo o crucificado. Aquele que não teve vergonha dos nossos pecados, pois os carregou consigo, levando-os na cruz. Levar a cruz, segundo Calvino, é mais difícil que negar-se a si mesmo, porque a cruz nos torna humildes, esperançosos, obedientes, e contribui para uma vida disciplinada que traz o arrependimento. Todo o sofrimento, todo o obstáculo, toda a dificuldade que é colocada diante de nós é para nos ensinar a obedecer a Deus. Nessa mesma semana, enquanto nós estamos aqui reunidos em Encontro da Fé Reformada, está acontecendo em Águas de Lindóia mais um CBM, Congresso Brasileiro de Missões. Quase 2.000 pessoas devem estar reunidas lá agora discutindo os caminhos missionários da Igreja Evangélica Brasileira. Eu participei dos 3 últimos. No último deles, há 3 anos atrás, o CBM se propôs a responder 2 perguntas. Aliás, respondeu uma pergunta e ele ofereceu 2 respostas para essa pergunta. A pergunta era a seguinte: por que o movimento missionário brasileiro parou de crescer? Há 10 anos atrás, quando os evangélicos oficialmente eram 13,5% da população, nós tínhamos quase 10.000 missionários transculturais nos campos. 10 anos depois, oficialmente sendo 23,5% da população brasileira, e algumas agências evangélicas chegam a dizer que na verdade é 33% da população brasileira, como que crescendo 20% em termos de população do Brasil, que é de milhões, o número de missionários de todas as igrejas evangélicas do Brasil se mantém o mesmo por 10 anos. A igreja mais que dobrou de tamanho, mas o número de missionários que ela envia é o mesmo até hoje. Uma das 4 igrejas que mais cresce no mundo, que é a brasileira. E a resposta foi dupla. A primeira delas é que a igreja brasileira se envolveu com a teologia da prosperidade. Por que nós não mandamos mais missionários? Porque quem está preocupado em ganhar dinheiro não dá oferta para missões. A teologia da prosperidade diz que você tem que ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor salário e aparentemente a melhor vida da sua rua, do seu bairro, do seu setor. Para que você mantenha essa aparência, você tem que gastar dinheiro. Quem gasta dinheiro para mostrar que está bem, porque tem recebido bênçãos materiais de Deus, não dá oferta para a obra missionária. E à medida em que a teologia da prosperidade cresce no Brasil, o movimento missionário brasileiro se encolhe. E a segunda resposta, que tem a ver com o que Calvino está dizendo aqui, é que a igreja brasileira não desenvolveu uma teologia do sofrimento que seja bíblica. Nós vivemos na época do pare de sofrer. Toda hora passa um carro aí na rua dizendo: pare de sofrer. Se você vê vultos, se você não tem apetite,
Se você tem problemas com isso, venha para a sessão do descarrego total ou do descarrego espiritual e nós vamos mandar todos os demônios da falta de apetite, da anorexia, dessas outras coisas embora da sua vida. Pare de sofrer. Então, a igreja que não consegue conviver com o sofrimento que lhe é proposto ao chamá-la para carregar a cruz, quando ela envia um missionário para a janela 10x40, que é povoada por muçulmano, hindu e budista, e animistas, na primeira oposição ao evangelho, eles voltam para o Brasil dizendo assim: Caim, 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 Caim. Não vou brincar mais não. Ronaldo Lidório apresentou uma estatística no CBM há um tempo atrás, na qual dizia que de cada 100 missionários que nós mandamos para fora, no primeiro ano, 25 deles voltam. Ou seja, nós temos uma taxa de perca missionária de 25% por ano, que é uma das maiores de todas as igrejas evangélicas do mundo. Porque os nossos missionários vão para os campos e chegam lá, acham que vão inventar a roda, com o ufanismo espiritual que aprendem nas igrejas aqui no Brasil. E aí tem que enfrentar a dificuldade. O nosso missionário no Afeganistão teve o seu carro emboscado por talibãs. Foi metralhado o carro dele e ele sobreviveu pela graça de Deus. A nossa missionária na China teve a sua casa invadida por policiais militares chineses 3 vezes em um só mês. E eles diziam: vamos levar seu computador para ver se não tem material subversivo. E nunca devolvia. 3 vezes no único mês. Então esses missionários, quando vêm no seu furlong, que é o seu período de férias, eles voltam esgotados. E são mantidos por uma igreja que diz: vai, e esquece que enviou. Eu estava no CBM do lado de uma missionária de uma grande igreja daqui da nossa cidade, que foi enviada para o Japão. 3 meses depois a igreja esqueceu que ela estava lá e não mandou mais dinheiro. E foi a missionária da IPB que ajudou ela a voltar para o Brasil, com o dinheiro que as nossas igrejas mandam. Nós não temos uma teologia do sofrimento que seja bíblica. Aí nós ouvimos o reverendo Augusto Nicodemos dizer, numa das palestras recentemente, que na China, que é uma igreja perseguida, embora seja a maior do mundo, não tem templo, é tudo subterrâneo, o calvinismo está crescendo. E está crescendo entre os universitários chineses. Porque descobriram que a doutrina da perseverança dos santos se adapta melhor a um povo que é perseguido. Porque a perseverança não é simplesmente eu persistir, mas é também eu aguentar. E aí eles disseram: a doutrina da perseverança dos santos nos ajuda a conviver com o sofrimento, tendo a resiliência necessária para aprender a suportar isso. James Parker dizia: a nossa doutrina ela é muito mais realista do que a doutrina arminiana, por exemplo, que prega o ufanismo espiritual, o orgulho espiritual. Não, nós dizemos: olha, a vida cristã é de carregar a cruz. A perseverança não é uma perseverança de Superman, mas é, como diz aquele hino, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que andam junto ao Senhor. Que a luta, ela é grande, ela é difícil, e a gente sai marcado dela, mas a gente vence por causa daquele em pé ao lado do trono. Todas as outras vezes ele está sentado no trono. E ele está em pé para receber o seu servo. Então, diante de todo o sofrimento e dor, porque Estevão está sendo apedrejado, ele vê a boca da morte, mas atrás da morte e acima da morte ele vê Jesus. E é isso que lhe permite descansar em paz, ainda que a sua morte seja uma morte com intensa dor, como a que ele viveu.
Todo mundo conhece aquela famosa expressão que todo presbiteriano e batista gosta de dizer: pastor, não tenho medo da morte, eu tenho medo de como que eu vou morrer. Então eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer atropelado. Eu tenho medo de morrer com um câncer que fica me corroendo por anos a fio. Eu tenho medo de morrer queimado, afogado. Então a gente fica, por causa de como, preocupado em como que a gente vai morrer, a gente acaba tendo medo da morte mesmo. Mas recentemente eu li, aqui na livraria da Fé Reformada tem, aquele livro, Esse Deus, Essas Mulheres e Seu Deus Maravilhoso, da Noel Piper, esposa do John Piper. A primeira das biografias que ela escreve nesse livro é a biografia de Sarah Edwards, esposa de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards pastoreou a igreja de Northampton por 23 anos de bênção e de reavivamento espiritual, que atingiu os Estados Unidos inteiro, é chamado o primeiro grande despertamento norte-americano. Um homem de Deus, que agora que a igreja brasileira está começando a conhecer quem foi Jonathan Edwards. Então, a esposa dele, ele foi demitido da igreja de Northampton depois de 23 anos de abençoado ministério e foi para a região de fronteira, para uma igreja que ficava próxima a tribos de Apaches, para os seus irmãos terem uma ideia, e florestas. Então ele dizia o seguinte, que todos os dias no culto doméstico, ele e a esposa conversavam sobre a morte com seus filhos. Porque era comum naquela época a maioria dos filhos morrerem ainda pequenos por causa da dificuldade daquela marcha para o oeste, não ter hospitais fácil e por estarem próximos a uma floresta, aparecer um leão da montanha, uma ursa brava, uma cobra venenosa, e então muitas crianças morriam nessas regiões. E por causa disso, então, no culto doméstico, eles falavam sobre a morte com seus filhos, não para traumatizá-los, mas para prepará-los para o céu. E o que é interessante é que nenhum dos filhos deles morreu na infância. Todos chegaram à idade adulta, eles tiveram 11. E se tornaram pessoas que abençoou a igreja norte-americana de várias formas. E todos se tornaram crentes e não pessoas traumatizadas, porque conversar sobre a morte não era filme de terror, mas era falar sobre Deus e de como estar na presença de Deus. Então não precisamos ter medo da morte. Crentes amadurecidos não têm medo da morte, porque sabem que a morte é só um portão que a gente vai atravessar para as bênçãos maravilhosas da eternidade. E por último, então, Calvino diz: olha, se nós não devemos ficar presos a essa vida, como devemos usar corretamente essa vida? Ele se lembra de João 17, quando o Senhor Jesus fala: olha, não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. E aí ele fala que a forma de nós tirarmos bom proveito desta vida é evitar extremismos. Consciente de que as coisas terrenas são presentes de Deus e que recebidos com gratidão evitará que abusemos deles. Tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, tudo o que nós fazemos, temos que entender como partes, componentes da vontade de Deus para a nossa vida. E que se Deus colocou na nossa mão, nós devemos aprender a usar para a sua glória tudo o que recebemos. Ele então diz: vivamos com moderação. Hollywood escolheu sempre dar cacetada no calvinismo. A gente assiste os filmes norte-americanos, toda aquela ênfase em liberdade e tudo mais, mas esquecemos que tudo aquilo é uma armação contra o calvinismo, que sempre foi majoritário nas igrejas norte-americanas durante séculos. Então, quando Hollywood fala de eu faço o meu destino, nós temos que ser livres, eles estão questionando a doutrina da predestinação, a doutrina da livre agência e a doutrina da providência divina que é ensinada nas igrejas evangélicas e que demonstrou assim o pavor e o nojo que eles têm pelo calvinismo naquele filme A Vida em Preto e Branco.
em que eles taxam a liderança da cidade, que é cristã, como um punhado de gente retrógrada que enxerga tudo preto e branco. E que a vida só vai se tornar colorida quando de repente uma pessoa vem e pinta a gravura de uma mulher nua no outdoor da cidade. É a única coisa colorida da cidade inteira. E aí quando as pessoas olham aquela gravura e começam a enxergar a nudez, elas começam a se tornar coloridas também. Então, para o mundo, a vida cristã, que tem como característica moderação, é uma vida sem graça, é uma vida sem gosto. Recentemente o Globo Repórter foi à Suíça, que é o desejo de consumo de um punhado de gente é morar na Suíça. E tem alguns brasileiros que moram lá. E então a repórter do Globo Repórter perguntou: e aí, como é que é a vida aqui na Suíça? Nossa, aqui tudo é tão honesto, é tudo tão certo. Ali tem uma banca de jornal, eu vou lá, pego o jornal, coloco o valor, ninguém vem dizer, conferir para ver se está tudo certo. E fica por isso mesmo, e ninguém dá o preço errado, né? E aí perguntou para eles assim: e qual vida você acha melhor, a do Brasil ou a da Suíça? E eles disseram sem pestanejar: a do Brasil. Se é do Brasil, por que eles moram lá? Se a vida com moderação, com honestidade, com justiça é preto e branco, por que eles preferem morar na Suíça e não no Brasil das favelas do Rio de Janeiro? Né? Para vocês verem o tanto que a coisa é incoerente. Calvino diz: é uma vida com moderação, sendo pacientes e contentes com a graça divina, mesmo sofrendo privações. E sejamos fiéis ao chamado de Deus para as nossas vidas. Então eu quero terminar. 3 aplicaçõezinhas. Primeiro, nós precisamos perguntar a nós mesmos como conduzimos a nossa vida piedosa. Nós levamos a sério o cristianismo que nós lemos nas nossas Bíblias? Calvino entendia que as Escrituras deveriam conduzir tudo em nossas vidas. Nós dizemos: a Bíblia é nossa única regra de fé e conduta. Mas parece que é só da boca para fora. Basta alguém chamar-nos a atenção com respeito a uma conduta nossa que se desviou da Escritura, que nós já vamos dizendo: cuida da sua vida que eu cuido da minha. Ai do pastor que vier me chamar a atenção por causa da roupa que eu estou vestindo ou do excesso de batom que eu estou usando. Dá licença. Então, ler a Escritura parece mais ou menos aquele exercício de dizer aquilo que o pastor Miguel Nunes diz no primeiro dia, que as pessoas ficam escolhendo o que da Bíblia que vão ouvir, né? Então, tem até aquelas Bíblias com as palavras de Jesus em vermelho, que parecem entender que as palavras de Jesus são mais inspiradas que a de Paulo, ou que o Novo Testamento é mais santo que o Antigo. Mas nós cremos que a Bíblia inteira é a palavra de Deus, e ela é guia para a nossa santificação. Então, se eu particularmente, pessoalmente, não levar a sério o que a Escritura diz, pouco poderá se fazer a liderança da igreja para me ajudar nesse sentido. Paulo diz: levai as cargas uns dos outros, mas 4 versículos depois ele diz: cada um levará o seu próprio fardo. Então, quando houver dificuldade, um ajuda o outro, mas há coisas que eu não posso fazer no seu lugar. Eu não posso orar no seu lugar, eu não posso frequentar a igreja no seu lugar, eu não posso ser honesto no seu lugar, eu não posso falar a verdade no seu lugar. São responsabilidades suas, e que você responderá por elas pessoalmente na presença de Deus. Isso tem a ver com vida piedosa, e não é legalismo. Segundo, precisamos estabelecer criteriosamente como vamos construir a nossa peregrinação. Estamos todos no caminho, estamos todos juntos no caminho. Como nós vamos caminhar? Quando R.C. Sproul tinha 17 anos, ele estava a ponto de abandonar a igreja. Ele conta naquele livro Antes de Partir, da editora Fiel, que tem aí na livraria, que o seu pai chegou para ele e disse: filho, preste bastante atenção.
como você vai morrer determina como você deve viver. Se você vai morrer com Jesus, então viver com Jesus na eternidade vai determinar todas as suas escolhas, decisões e comportamentos aqui antes desse encontro. Agora, se você vai morrer sem Jesus, qualquer coisa que você fizer aqui não te levará à presença dele. Então, como você vai morrer? Com Jesus ou sem Jesus? E ele então disse que a partir daí ele tomou a decisão de andar com Jesus. Nós queremos viver a vida presente sem pensar na eternidade. E a Bíblia diz que nós temos que viver a vida presente porque o nosso coração, o nosso olhar e o nosso objetivo está na eternidade. O nosso comportamento, a nossa fala, as nossas ações de agora são determinadas pelas promessas que virão depois e vão se cumprir. Então, a como vamos morrer determina como devemos viver. E por último, precisamos parar de separar vida de teologia e teologia de piedade. James Packer, nos seus livros, ele costuma dizer quase sempre que para ele teologia é doxologia. Doxologia é adoração. Isso nos remete então à primeira definição de Calvino de piedade. O que é piedade? Piedade é como eu adoro a Deus. Tudo que eu aprendo de teologia, tudo que eu aprendo de doutrina, é para me ensinar a adorar a Deus. Capítulo 1, versículo 1 das Institutas, Calvino diz que, na medida em que nós conhecemos a Deus, quanto mais conhecemos a Deus, mais conheceremos a nós mesmos. E quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais conheceremos a Deus. O que ele quer dizer não é que o conhecimento está baseado nessa relação, mas que quanto mais eu conheço o que Deus revela de si mesmo na Escritura, mais eu sei o quanto Ele é santo e perfeito, mais eu vejo quem eu sou como imperfeito e como pecador. E quanto mais eu percebo o meu pecado, a minha depravação, a minha condição de caído, mais eu percebo quão grande, quão santo e quão glorioso é aquele que escolheu me amar e eternamente me salvar. E o resultado disso, segundo Calvino, é adoração. Nós não frequentamos escola dominical, cultos e congressos para engordar a nossa mente, mas para conhecer Jesus e andar com Ele. Se vocês puderem ler essa obra de Calvino, eu acho que ele vai ajudá-los nesse mistério. E eu penso que isso tem a ver com o propósito desse evento, que é 500 anos, e agora? Tem 500 anos que falamos em reforma, mas essa reforma tem reformado as nossas vidas. Tem que reformar as nossas vidas para reformar a dos outros. Vamos orar? Deus amado, Deus bondoso, nós queremos pedir que o Senhor reforme as nossas vidas. Não para a arrogância, não para a ostentação, não para a comparação, mas para que nós encontremos plena satisfação no Senhor e tendo em Ti toda a alegria das nossas vidas. Por isso queremos pedir que o Senhor continue usando o instrumento da Tua Palavra para a nossa santificação e que a habitação do Teu Espírito nas nossas vidas como selo e como penhor da nossa herança faça total diferença no nosso comportamento, no nosso viver diário, no nosso conviver uns com os outros, como servos no meio de servos, como servas no meio de servas, para andar nos caminhos do Senhor. Pedimos que o Senhor encha o nosso espírito do Teu Espírito, para que quanto mais o Senhor tiver de nós nas Tuas mãos, mais úteis sejamos na Tua obra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.